Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu, Vitor Gomes e Paulo Henrique Dutra. E nesse vídeo de hoje vamos falar das modalidades da licitação, da seção específica que trata das modalidades da licitação. Quer saber mais? Continue assistindo o vídeo. Bom, pessoal, então para iniciarmos o videozinho de hoje, vamos tratar do artigo 28, que traz 5 modalidades para a nova lei de licitações. Entre elas, o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, que é a maior novidade entre todas essas modalidades. E detalhe que foi retirada da taxatividade das modalidades da lei de licitações as antigas tomada de preço e convite, mas conforme entendimentos existentes, essas duas modalidades estão difundidas no escopo de toda a lei, dentro dessas 5 modalidades taxativas do artigo 28. Interessante, pessoal, é que o artigo que define as modalidades de licitação traz uma combinação com o artigo 78 desta mesma lei. São os procedimentos auxiliares à modalidade de licitação. Então, nós temos como procedimentos auxiliares o credenciamento, a pré-seleção, o procedimento de manifestação de interesse, PMI, o sistema de registro de preço, SRP, e o registro cadastral. Ou seja, o registro cadastral que existia lá na tomada de preço, eu ainda posso combiná-lo com uma concorrência da modalidade de licitação da nova lei. Nós podemos também combinar um sistema de registro de preço com o pregão da nova lei. O procedimento de manifestação de interesse ou a pré-seleção com o diálogo competitivo. O credenciamento com a concorrência e assim sucessivamente. A lei e o artigo só veda a criação de novas modalidades licitatórias, por ser, inclusive, taxativo, e também veda a combinação de duas modalidades de licitação. Dando prosseguimento, o artigo 29 trata do pregão e da concorrência, né? Que são modalidades que já existiam anteriormente, o pregão na Lei 10.520 e a concorrência já era prevista na Lei 8.666. Tem algumas alterações, porque, por exemplo, a concorrência da Lei 8.666, ela era normalmente adotada em razão do valor da contratação. A partir de determinado valor era obrigatório adotar modalidade de concorrência. Agora, para a nova lei, o valor já não importa para a definição da modalidade de contratação. O que vai importar aqui na definição, se a administração pública vai adotar o pregão ou a concorrência, é a natureza da contratação, basicamente. Se se tratar de bens e serviços comuns, que são aqueles que podem ser definidos de maneira precisa, num termo de referência, no edital, pode-se utilizar o pregão. Se se tratar de obras e serviços de engenharia, normalmente vai se utilizar a concorrência. A única exceção é se o serviço de engenharia que for contratado for considerado um serviço comum, né, de menor complexidade, que possa ser enquadrado num termo de referência, que aí nesse caso vai poder se utilizar também da modalidade de pregão. E o parágrafo único do artigo 29 ainda traz uma vedação de se utilizar a modalidade do pregão na hipótese de serviços predominantemente intelectuais, natureza predominantemente intelectual, ou serviços de engenharia, que não sejam comuns. E tanto o pregão quanto a concorrência vão adotar o procedimento comum, que é aquele procedimento onde tem as fases ali de publicação do edital, apresentação de credenciamento, apresentação de propostas, julgamento, habilitação ao final em ambos, né, pela nova lei, e a homologação. É basicamente o que prevê o artigo. É isso aí. Na verdade, o pregão também ele é aquele procedimento dia a dia, né? É o procedimento que basicamente vai ser utilizado aí nas compras públicas. Em alguns determinados casos, vai ser necessário aplicar
à concorrência. Na prática, são as duas modalidades mais utilizadas no dia a dia, né, pela administração. Que serão utilizadas, né, e com a exclusão da tomada de preço e do convite, que era ainda utilizadas em municípios pequenos, mas com essa questão de ter retirado e ficado só essas duas modalidades aí, basicamente para as compras comuns, sim, serão as mais utilizadas. Bom, pessoal, e aí dando sequência, o artigo 30 vem trazer a modalidade de concurso. E essa modalidade de concurso é aquela modalidade utilizada para a contratação de projetos, de elaboração de projetos, de conteúdos artísticos. Esta é a modalidade de concurso. Usaremos essa modalidade para esses tipos de contratações em específico. Essa modalidade deve indicar a qualificação exigidas dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho artístico, do trabalho cultural, e as condições de realização e o prêmio ou a remuneração que será atribuída àquele trabalho, àquele projeto, àquele profissional que se tornar o vencedor da licitação na modalidade concurso. E quando se tratar de elaboração de projeto, o vencedor sempre deverá atribuir ao órgão licitante os direitos patrimoniais sobre aquele projeto, de forma a autorizar a sua execução conforme juízo e a conveniência e o critério da própria administração pública. E essas definições de cessão de direito são, inclusive, melhor especificadas no artigo 93 da nova Lei de Licitações. E para finalizar esse nosso vídeo aqui de hoje, nós vamos falar sobre a modalidade de leilão, que é a modalidade utilizada para alienação de bens da administração pública. Bens imóveis, móveis, veículos, qualquer bem de propriedade da administração que venha a ser vendido e tem que ser vendido mediante leilão. Basicamente, essa modalidade prevê a necessidade, né, de publicação no edital da especificação mais precisa possível do bem que está sendo alienado. No caso de bens imóveis, vai ter que se indicar o local de situação do bem, referência a matrículas e registros desse bem imóvel para que os interessados possam verificar se existe gravame ou não naquele bem. Em relação aos bens móveis, semoventes, tem que ser identificado o local onde estão situados esses bens também, além de ser, em ambos os casos, determinado o valor de avaliação de cada bem que está sendo leiloado, o preço mínimo que será aceito para a venda de cada um desses bens. O critério de julgamento vai ser de maior lance. Nesse tipo de modalidade, não tem exigência de cadastramento prévio nem de habilitação dos licitantes. E, normalmente, a homologação do resultado ela se dá imediatamente após a fase de lances, não havendo nenhum tipo de recurso, já se faz a homologação e a liberação desses bens mediante pagamento pelo licitante vencedor. Uma questão que é interessante pontuar também, que a nova lei de licitações ela traz a necessidade de divulgação e de que todo esse procedimento de leilão seja feito no site oficial, no portal específico, mas de maneira eletrônica. Só será feito o procedimento da maneira presencial se ficar demonstrada a inviabilidade de se fazer na forma virtual. E a administração, caso venha a fazer o leilão por um leiloeiro oficial e não por meio de seus próprios servidores, ela vai ter que contratar esse serviço de leiloeiro oficial mediante licitação na modalidade de pregão. E essa contratação desse profissional aí do leiloeiro, né, oficial, para fazer a licitação, vai ser aquele que apresentar uma proposta com uma taxa, né, menor em cima daquele valor do bem que está sendo leiloado, né? Ou seja, aquele que apresentar o maior desconto em relação ao valor do bem que está sendo aí leiloado. Bom, pessoal, então estamos aqui finalizando esse vídeo de hoje, em que tratamos das 4 modalidades presentes na lei de licitação, deixando a
quinta e última modalidade, para um vídeo específico, o qual traremos para vocês na próxima terça-feira. É isso aí, um grande abraço a todos e continuem aqui nos acompanhando nos vídeos da nova Lei de Licitações. Então, se vocês estão gostando do conteúdo que a gente vem produzindo sobre a nova Lei de Licitações, acompanhe nossos canais no YouTube. Além das licitações, é o canal do Vitor Gomes e o meu canal é o PhD na Advocacia. Inscreva-se, curta, para poder receber os novos vídeos que vamos produzir ainda sobre a nova Lei de Licitações. Grande abraço a todos!